Assim como a maternidade, a migração pode ser também um grande portal que a gente atravessa em direção a nós mesmas. Da mesma forma que a maternidade é uma iniciação, porque a gente sai de um lugar com uma mentalidade A e a gente se transforma no processo, e a gente chega depois uma nova pessoa, a gente renasce para a vida com uma nova cabeça, novas prioridades, uma nova perspectiva em relação à vida e a nós mesmas. A migração é também esse grande despertar, esse expandir fronteiras, que não são só as fronteiras físicas, mas as fronteiras de nós mesmas. Eu sou a Ana Marques, eu sou orientadora parental e mentora de mulheres. E eu vou trazer para você hoje como que você pode cuidar da sua autoestima enquanto realiza esse processo de migração. A primeira coisa que eu quero trazer aqui hoje é que a migração, ela nos impacta de diferentes formas. E a principal delas é que a gente começa o processo de migração achando que a gente vai sair de um lugar e ir para o outro. A gente acha que a gente vai cruzar uma fronteira física. A gente entende que a gente vai fazer uma nova vida, vai ter uma nova casa, vai ter que fazer novos amigos, encontrar um novo trabalho, ou às vezes até uma nova carreira. A gente às vezes não tem noção do quanto a migração expande as fronteiras de nós mesmas. Somos nós cruzando os nossos próprios limites. E através disso, a gente se expande. E uma vez que a gente se expande, como dizia Einstein uma vez, né? Uma mente que se expande nunca mais volta para o tamanho que ela tinha antes. O processo de migração é muitas vezes dolorido por causa disso. Quando a gente sai do nosso lugar de conforto, daquele lugar que a gente já conhece, e a gente chega num novo lugar e precisa expandir a minha forma de ver o mundo, minha forma de agir e reagir às situações. Expandir o que eu entendo que é certo, repensar verdades. Tudo isso pode ser um processo doloroso, um processo profundo e às vezes até muito solitário, mesmo você tendo migrado em família. E por que eu sei disso? Até hoje eu já morei em 6 países, considerando o Brasil. Então foram 5 países além do meu país natal. 2 vezes eu fui sozinha. E para outros 3 países eu fui já em família com 2 filhos. E eu tô te contando isso porque são momentos diferentes, são processos diferentes de migração. Mas em todos eles aconteceu isso que eu tô te contando, desse expandir fronteiras. E antes que a gente comece, eu vou fazer um vídeo diferente hoje. Ao invés de eu só ficar falando aqui, eu vou pedir para que você também faça alguns exercícios em casa. Então pegue a caneta e o papel. E fique pronta para o primeiro exercício que eu vou te propor. Tenta escrever no papel quem é você, sem usar cargo, o lugar onde você nasceu, o que você faz como trabalho, e a tua posição ou os teus papéis, como eu sou mãe, sou esposa, sou filha. Tenta se descrever, me contar quem é você, sem usar qualquer uma desses pontos. Dá um pause no vídeo. Marca 2 minutinhos para você conseguir pensar e volta aqui comigo. Pronto? Conseguiu fazer esse exercício? A maior parte das pessoas acha esse exercício extremamente difícil. Sabe por quê? Porque parte de quem a gente entende que a gente é, de como a gente se enxerga, como a gente se apresenta, passa por essas referências que estão totalmente conectadas com o lugar onde a gente veio. Aqui está o primeiro ponto de quebra quando você sai do teu país de origem. Você perde essas referências. E você chega num lugar novo e não adianta você falar que você é a fulana, casada com ciclano, que você é a fulana que estudou em tal universidade ou que tinha tal trabalho, trabalhava em tal empresa. Você perde as referências daquilo que compõe a tua identidade como eu. Aqui é o primeiro ponto e esse é um ponto muito difícil, porque muitas vezes a gente fica, de fato, nesse processo de migração, sem saber quem a gente é. Assim como na maternidade, a gente passa pelo puerpério, que é esse período meio escuro, que a gente tá navegando numa névoa, não sabe direito quem a gente é, o que eu tô fazendo aqui, eu não consigo dormir direito. E no início da nossa migração, a gente passa por essa desconstrução da nossa identidade. Ao mesmo tempo, o que está acontecendo? Você está vivendo uma nova vida. Você está tendo novas referências, as pessoas reagem diferente ao que você fazia. Uma coisa que podia ser muito legal no teu país de origem, às vezes não é legal no país que você está. Uma coisa que você achava estranho no teu país de origem, aqui é super comum. Essas adaptações ao
quem eu sou, né, primeiro, porque a gente perde essa referência, então você precisa reconstruir a ideia de quem você é dentro dessas novas referências, quem sou eu. E a segunda, como eu devo me portar, como eu devo me adaptar a essa cultura sem perder a minha identidade, sem me perder de mim mesma, né? Mas como que a gente vai se perder de nós mesmas, sendo que a gente nunca de fato soube quem a gente era? E essa é uma questão que muitas de nós atravessamos. A gente passa a vida inteira nos identificando com referências externas, sem construir dentro de nós quem nós somos de verdade. E aqui está mais um exercício para você. Esse é mais fácil. Eu quero que você escreva no papel 3 qualidades e 3 defeitos seus. Vou te dar 1 minuto para você fazer isso, porque eu sei que esse a gente às vezes até já treinou. Conseguiu? Já anotou as suas qualidades e defeitos? E agora eu vou te trazer mais um ponto aqui, que é importante a gente pensar, especialmente quando a gente migra. A gente aprendeu a colocar e a entender quem nós somos através do olhar do outro. Isso começa lá na infância, quando a gente é bebezinho, né? E a forma como os nossos pais nos educaram e nos criaram veio muito a reforçar isso. Então, bom, vou começar do começo, né? Quando a gente é bebê, o bebê humano, o filhote humano, ele não é preparado para viver sozinho, independente de todo mundo. Somos seres sociais que a gente está programado para viver em comunidade. Então, o bebê humano tem uma habilidade muito grande de se conectar com a emoção do seu cuidador e, através dessa conexão, o bebezinho aprende a fazer as coisas para agradar esse cuidador. Por quê? Porque ele precisa que o cuidador queira cuidar dele, porque senão ele não sobrevive, certo? A gente faz isso naturalmente, isso é parte da nossa evolução, isso é biológico, isso é essencial para a nossa sobrevivência, foi essencial para que a gente não fosse esquecido em alguma caverna no passado, né? Mas o que acontece é que à medida que a gente cresce, a gente precisava fazer um processo que é o processo de individuação, que o Jung chama, que é esse eu ir compondo quem eu sou de fato, né? E entrando em contato com essa essência de uma forma bem simplificada. A gente acaba não fazendo esse processo. E a gente acaba só reforçando e aprendendo e exercitando, praticando, criando padrões em nós que seguem essa ideia de que eu preciso agradar para sobreviver. Mas a gente já é adulta, mas a gente já está grande, mas a gente já sabe cuidar de si. E ainda assim a gente carrega esse estigma de que eu preciso agradar o outro para sobreviver. Além disso, a gente aprende que o outro é que sabe o valor que a gente tem. O meu alto valor não parte de dentro de mim, ele parte do que os outros falam de mim. Então, isso é muito, muito moldado na nossa infância através dos elogios e dos castigos. Então, você fez alguma coisa legal, papai e mamãe elogiam, bate palminha, te dão um abraço, carinho, amor, sorrisos, né? Você fala, nossa, é um grande adestramento que a gente faz com as crianças na educação tradicional, né? Então você fala, nossa, vou fazer mais disso, porque olha só como eu sou bem amado, como eu sou benquista, né? Fazendo isso. E quando a gente faz uma coisa errada, ou às vezes não é nem errada, é uma coisa que desagrada, a gente sofre retaliação. Então, ou é castigo, ou mamãe e papai ficam bravos, fazem as famosas birras de adulto, né? Tem mãe e pai que param de falar com o filho, criança, porque ficou bravo, né? Porque tá emburrado. Então, através disso, vai moldando o nosso comportamento e vai moldando a nossa visão sobre nós mesmas. E a gente aprende que quem diz pra gente se a gente tem valor ou não é o outro. E a gente fica dependente desse outro para entender e sentir o que é o meu valor. E isso é extremamente perigoso em qualquer situação, e isso é extremamente perigoso e impacta demais a nossa autoestima quando a gente muda de país, quando a gente migra. E é por isso que a autoestima é um tema muito importante para a gente falar com migrantes, né? Com mulheres, especialmente migrantes. E por que isso acontece, gente? Qual é a relação? Quando a gente sai do nosso lugar de origem, a gente já estava acostumado que se eu faço isso, eu sou bem vista. Se eu faço aquilo, eu já não sou mais bem vista. Então a gente já era adaptada, a gente já evitava fazer aquilo que ia diminuir a nossa percepção de valor. E a gente fazia mais daquilo que ia aumentar a nossa percepção de valor. Quando a gente muda, a gente fica perdido. Porque muitas coisas do que a gente fazia, que era valorizado no nosso país, não é mais valorizado aqui. Vou dar 2 exemplos para vocês, tá? Exemplos reais que eu vivi. Então, a primeira vez que eu saí do Brasil para morar foi num intercâmbio desses de escola, que eu tinha 16 anos. E eu sempre fui, né, morena, de cabelo meio ondulado, meio cacheado, cabelo indefinido, eu falava, meu cabelo sabe o que ele quer ser. Castanho, né, olhos escuros e tal. Então, assim, pro Brasil eu sempre fui padrão.
Padrão, não padrão de beleza, padrão de normal, né? Porque o padrão de beleza, na época que eu cresci, que eu sou geração Xuxa, era o bonito é ser loira de olhos claros, né? Cabelo liso, por favor. Esse cabelo aqui indefinido, horror. Foi assim que eu cresci. Era essa a imagem que eu tinha de mim mesma, né? Porque estava eu acostumada, como a maioria de nós, a ter o meu alto valor e a minha autoestima baseada no que os outros falavam de mim. Fui para os Estados Unidos. Cheguei lá, estava no norte dos Estados Unidos, as pessoas todas de cabelo liso, todas claras, todas de olho claro. Eles olhavam pra mim, pegavam o meu cabelo, falavam, gente, olha esse volume, que cor bonita, que marrom bonito é o teu cabelo, olha os seus olhos são marrom, que coisa mais linda. Na escola, pra vocês terem noção, na escola eles me chamavam de Brazilian Beauty Princess, que é a princesa linda brasileira. Oi. Foi a primeira vez que eu tive uma perspectiva diferente a respeito da minha estética, a respeito da minha aparência. E a partir daí eu comecei já a gostar mais, né? Mas aqui, vejam, eu comecei a gostar mais, foi uma coisa positiva, mas ainda dentro da lógica de que o outro é que fala sobre mim. O que o outro fala é o que eu trago como verdade, né? Zero conexão com a minha própria essência e com o que eu realmente, com um alto valor que vem de dentro. Um outro exemplo, e aí foi um exemplo negativo, a segunda vez que eu fui morar fora, ainda sozinha, eu fui estudar na Alemanha, e estava na biblioteca, e eu precisava de um lápis, né, do meu colega, que estava do meu lado. E eu fui, como brasileira, e encostei no braço dele para pedir para ele um lápis emprestado. A primeira coisa é que quando eu encostei no braço dele, ele tirou o braço como se eu tivesse uma doença contagiosa. Meio com um nojo, meio com uma surpresa, eu não sei identificar até hoje. Eu me senti totalmente inadequada. Gente, isso foi antes do Covid, tá? Nem sabia que tinha esses negócios que realmente passavam assim tão rápido pros outros. Eu me senti tão inadequada que eu lembro de pensar que eu não devia estar ali, que eu tinha que ir embora, que eu não ia aguentar, que aquilo era muito difícil. Isso é o que acontece com a gente quando a gente tem a nossa autoestima e o nosso alto valor voltados para fora. Construídos da forma contrária, né, gente? Porque cá entre nós, alto valor e autoestima tem que ser construído de dentro para fora. Imagina uma roda, tá? Uma roda de carroça, aquelas bem tradicionais. Quando a gente está na borda da roda, o que acontece quando a carroça anda? Você vai girando junto com a roda, né? Uma hora você está embaixo, uma hora você está no meio, uma hora você está em cima, outra hora você está no meio de novo, embaixo de novo, você vai girando com a roda. Quando a gente tem a nossa autoestima e o nosso alto valor construídos com esse olhar de fora, a gente fica à mercê dessa roda girar. A gente fica à mercê do tempo, do que os outros vão falar, do da onde a gente tá, do dia, né? O que a gente precisa fazer e para que servem esses processos de autoconhecimento? Inclusive, tem alguns produtos e serviços que podem te ajudar nisso, mas o que a gente faz aqui no processo de autoconhecimento? A gente vai aprendendo a entrar e ficar no centro da roda, no eixo. Quando o nosso eixo está centrado, quando a gente está em contato com a nossa verdadeira essência, o que acontece quando a roda gira? A roda gira e você está no centro. Ah, mas passei por um buraco, deu uma... Opa! Volto para o centro. A minha autoestima e o meu alto valor não dependem mais só do que o outro diz. Talvez eles ainda possam ser influenciados pelo outro. Não sei se a gente chega num lugar em que a gente de fato não tem nenhuma influência. Mas quanto menos influência a gente tem, quanto mais a gente tem isso ancorado dentro de nós, mais estável a gente fica, mais potente a gente fica, mais em paz e em harmonia a gente consegue viver, melhor a gente cabe na nossa própria roupa. Gente, falo por experiência própria, eu sou uma pessoa que era extremamente viciada nos aplausos, na palminha, no olhar do outro para saber se eu tinha valor ou não. Quanto mais a gente consegue nos libertar disso e chegar nesse centro dessa roda, mais paz a gente tem na vida, mais auto-amor, mais a gente gosta de ser quem a gente é e mais a gente se sente à vontade para ser quem a gente é. E aqui linkando com o meu tema principal, que é a maternidade como esse grande portal de empoderamento, não existe empoderamento maior do que você tirar o poder dos outros de te dizer se você tem valor. O maior empoderamento é a gente conseguir fazer esse movimento para dentro e acessar essa sabedoria interna e acessar essa nossa essência e trazer o nosso alto valor, a nossa autoestima de dentro para fora. A maternidade pode ser um caminho para isso. A migração nos coloca em situações de fronteira com nós mesmos, onde a gente precisa
conseguir voltar para esse centro, porque senão é muito difícil. E aí, eu quero pedir um outro exercício para vocês, tá? Agora que a gente já falou sobre isso tudo, olha lá no teu papel onde você escreveu os 3 defeitos e as 3 qualidades e reflete. Você realmente enxerga esses 3 defeitos e essas 3 qualidades em você? Ou eles foram coisas que você sempre ouviu sobre você e você assumiu aquilo como verdade? E eu vou te dar o meu exemplo. Eu sempre achei que eu era briguenta e que eu era difícil de lidar, porque foi isso que eu sempre ouvi quando eu era criança. Uma criança briguenta, essa briga, essa braveza, esse choro, e chorona também. Esse choro, eles são sintomas, gente. A gente não deve rotular as crianças como elas sendo aquilo que elas expressam. Mas, né, anos 80, fui rotulada e eu carregava isso pra mim. A vida inteira eu carreguei que eu era chorona, briguenta e que eu era difícil. A vida inteira eu carreguei isso pra mim. Até que, através da maternidade, eu fui entrando em contato com essa minha essência. De novo, não acredito que todo mundo tem que optar pela maternidade. Acho que a gente tem que optar pelo que a gente acredita que é bom pra gente. Ou que a gente quer, que a gente deseja. Mas, no meu caso, foi a maternidade que me trouxe essa força e essa potência para encontrar esse centro. E desde que eu encontrei esse centro, eu percebi isso. Que no fundo, eu não era chorona, eu não era briguenta. Eu era uma criança incompreendida, que foi rotulada muitas e muitas e muitas vezes, por muito tempo, e que assumiu aquilo para si, como sendo verdade. Então, terminando a primeira parte da nossa conversa, eu queria que vocês realmente olhassem para esses 3 defeitos. Dá uma meditada sobre isso. Deixa uns dias caírem em você essas fichas. E depois, volta aqui e me conta como que chegou para você isso. Como que chegaram esses exercícios. Como que você ficou se sentindo depois. Descobriu algum ponto em que a tua autoestima está ancorada no olhar do outro? Às vezes é do marido, às vezes é dos pais, às vezes é do colega de trabalho, do chefe, do filho, né? A gente vai distribuindo o nosso poder pessoal na mão das outras pessoas. E o que é esse processo de empoderamento? É você retomar isso pra você. Não, opa, peraí, isso aqui não é teu, não, isso aqui é meu. Ó, isso daqui, ó, não, esse negócio que você tá aqui me avaliando aqui, não, eu que vou avaliar, eu que sei. Eu que vou saber. Você traz pra você esse poder de se autovalorar, né? De sentir o teu valor. De ter essa estima por si mesmo. Então, recapitulando, o que eu trouxe pra vocês que é importante a gente se atentar quando a gente está falando de um processo de migração impactando na nossa autoestima? São 3 coisas principais. A primeira é que o migrar é muito além do que cruzar fronteiras. No migrar a gente cruza a fronteira de nós mesmas. A segunda coisa, nesse movimento, quanto mais a gente conseguir entrar em contato com a nossa essência, trazer esse poder pessoal e esse nosso autovalor para que ele seja construído de dentro para fora e não mais de fora para dentro. E o terceiro ponto é a gente, através de processo de autoconhecimento, de processos terapêuticos, de reflexão, meditação, a gente fazer o movimento de sair da borda, da roda da vida e ir para o centro dessa roda, que é onde a gente está nesse contato profundo com quem a gente é, com a nossa essência, onde a gente sabe quem a gente é. Na segunda parte dessa conversa, eu vou trazer para vocês um conto do maior migrante, do mais conhecido migrante de todos os tempos, que eu li no livro Mulheres que Correm com os Lobos, e que traz uma lição muito importante para nós sobre migração e autoestima. E agora, vamos então para a história do Ratinho Feio. Você com certeza conhece essa história, mas talvez, como muitas das mulheres com quem eu trabalho, nunca tenha pensado nessa história desse jeito. Primeira coisa que eu não vou contar ela um pouquinho aqui, mas não vou contar ela super detalhadamente. Só o suficiente, né? Quantidade suficiente para que a gente consiga chegar no ponto que eu quero com vocês. A história começa no outono, quando as folhas das árvores já estão marrons e começam a cair. O vento começa a soprar. E cada animal, cada pessoa da fazenda está fazendo as suas atividades. É um momento, o outono, em que a gente precisa aprender a deixar ir o que precisa ir. Aprender a se preparar para morrer. Essa morte simbólica, arquetípica, que representa o inverno. Bom, nesse momento de outono, o que está acontecendo perto do lago? A dona Pata
está com os seus patinhos recém-chocados. Mas tem um ovo, que é um ovo muito estranho, muito maior que os outros, que ela ainda não chocou. E a comunidade estranha, conversa sobre, questiona, por que será que esse ovo é tão grande? Por que ele ainda não chocou? Será que tem algum problema com ele? E quando, esse patinho finalmente sai do ovo, todo mundo se surpreende, porque ele é um patinho muito feio e muito estranho. E aqui começa a nossa história. O que é o feio aqui na história? Ele era um patinho diferente dos outros patinhos. Ele era maior, desengonçado, tinha uma cor de pelugem diferente. E aí, o que acontece? As pessoas em volta da comunidade começam a criticar esse patinho, a julgá-lo, a dizer que ele era muito feio, começam a fazer bullying com ele, os outros patinhos deixam ele sozinho, os outros animais dão risada dele. E a mãe do patinho, a Dona Pata, ela defende o patinho. Não, mas ele tem o jeito dele, olha só. Nossa, tudo bem, ele é assim mesmo, é meu filho. Com o tempo, a mãe pata começa a perder a força para defender esse patinho. E o ponto crucial, a virada de chave dessa história é que um dia ela já não aguenta mais sustentar essa diferença. Ela já não aguenta mais defender o patinho desses ataques. Porque, inclusive, ela, como membro dessa comunidade, também está sofrendo retaliação. E ela não consegue sustentar isso. E uma hora ela fala pra ele: às vezes, no fundo, eu queria mesmo que você fosse embora. E imagina, o patinho escutar isso da sua mãe. Quantos de nós também tivemos partes nossas não aceitas pelos nossos cuidadores? Partes nossas criticadas, diminuídas. Partes que causavam nos nossos pais também essa sensação. Bom, esse é o ponto de virada do patinho e é o convite que ele tem para começar a jornada dele. E ele sai, ele pega as coisinhas dele e ele vai embora. E aí começa esse processo de migração, onde ele sai daquilo que ele conhecia, e a minha analista sempre fala disso, Às vezes a gente fica num lugar que é desconfortável pra gente, porque o desconforto nos é conhecido, É o desconforto confortável. Mas chega um momento em que as coisas perdem o sentido. E isso é bem importante aqui. A gente não toma a atitude de mudar quando as coisas estão só ruins, ou quando a gente sente uma dor muito grande. A dor não é mobilizadora da mudança. Ela não é catalisadora, ela não tem essa força. O que tem essa força catalisadora é a perda de sentido. Quando algo na nossa vida perde o sentido de ser, é quando a gente tem a força propulsora, catalisadora para mudar. E aí é isso que acontece com o patinho. As dores que ele tinha, do tanto de gente xingando ele, fazendo bullying, brigando, nada daquilo foi catalisador para ele tomar a decisão de ir embora. A mãe, desejando que ele não estivesse ali, isso sim, perdeu o sentido para ele estar ali. E aí começa a caminhada dele. E durante a caminhada dele, ele só encontra esse tipo de atitude. Os animaizinhos tiram sarro dele, xingam ele, falam que ele é feio. E cada vez mais o patinho vai acreditando nisso que falam pra ele. Ele vai pra casa de uma fazenda e lá tem um gato vesgo e uma galinha desgrenhada que ficam tirando sarro do patinho, rindo dele, fazendo ele passar por situações ruins. Ele não aguenta, ele vai embora. Ele chega num lago, já tá ficando bem frio, Já é final de outono, já tá ficando muito frio. E o patinho fica lá no laguinho, sozinho. E quando ele tá naquele lago, ele vê, de repente, um cisne voando pelo céu. E aí ele sente um aquecer do coração, ele sente uma coisa gostosa, aqueles bichos tão lindos e tão grandes voando. Mas ele tá ali sozinho. E ele fica ali. E o que acontece? Vai esfriando e ele vai ficando encolhido, ensimesmado. Esse é o ensimesmar às vezes que a gente faz. Ele vai ficando encolhido, quietinho. Até que um fazendeiro ali perto vê ele, pega esse patinho, cobre ele com o seu casaco e leva ele pra casa, cuidar de você. E ele leva ele pra casa, só que quando ele chega na casa do fazendeiro, sem querer, ele pisa na manteiga, ele escorrega, cai dentro da farinha. As crianças do fazendeiro começam a rir dele e a mulher fica muito irritada e manda ele embora. E aqui também tá um ponto importante. Às vezes
quando a gente tenta demais se adaptar, agradar, ser o que as pessoas esperam que a gente seja, às vezes a gente só entra em confusão atrás de confusão. Nessa busca por não ser quem a gente é, a gente não encontra nada. A gente só encontra mais daquilo que a gente acha que é. E nesse ponto da história, o Patinho já tinha assumido essa verdade pra ele, de que ele era o Patinho feio. De que ele não tinha valor, de que ninguém gostava dele. Então, ele vai para um lago que ele encontra, acha um cantinho pra ele, e lá ele fica. E ele pensa, bom, vou ficar aqui, vai vir o frio, vou morrer, e ok. E o frio realmente chega. O inverno chega, e vamos lembrar aqui que o inverno é essa morte simbólica, arquetípica, né? O inverno chega e vai ficando cada vez mais frio, cada vez mais frio. E o patinho tenta não congelar ali onde ele tá, né? Então ele fica nadando, 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 pra tentar deixar um espaço ali pra ele ficar. Até que ele fica quietinho naquele frio e ele dorme. E quando ele acorda, a primavera tá começando. Isso é muito bonito dessa história. Porque a primavera, gente, ela sempre chega. E ela chega pra todos nós. A primavera sempre começa. E com a primavera vem a nova vida. A possibilidade do renascimento, da construção de uma nova vida. E então, o lago começa a descongelar. E de repente o patinho vê um cisne vindo na direção dele. E o coração dele dispara, ele reconhece, eram aqueles que ele tinha visto antes voando no céu. E eles começam a vir e vão chegando perto, vão chegando perto. E o patinho começa a ficar com medo. Por quê? Porque ele está acostumado que os animais cheguem perto dele para tirar sarro, para jogar coisas nele, para dar risada. E ele começa a ficar com muito medo e ele começa a se encolher. E os cisnes chegam e começam a nadar em volta dele e ele não entende aquilo. Ele não reconhece aquilo. Até que quando ele vai se encolhendo, ele vê a imagem dele refletida nesse lago. E eu sempre me emociono nessa parte. Ele vê na imagem refletida que ele é um cisne. Que ele entende. Ele nunca foi um patinho feio. Ele sempre foi um cisne. E esse olhar no espelho é uma operação alquímica, né? Nessa nossa vida, nessa nossa transformação psíquica que acontece numa migração, que acontece na maternidade, que eu falo que é esse processo iniciático, uma série de operações alquímicas vão acontecendo dentro de nós para que a gente transforme as situações da nossa vida em conhecimento, em conexão, em nova consciência. E esse espelho que o lago faz, onde o patinho enxerga quem ele realmente é, essa operação chama reflexo. Que é esse refletir. O que o espelho reflete na alquimia? A nossa verdadeira essência. Lembram do espelho da Branca de Neve? Que a madrasta olhava no espelho, ela fazia as perguntas e o espelho respondia o que para ela? Respondia a verdade, a verdadeira essência. E é isso que acontece com o patinho. E assim como com o patinho, eu convido você agora para um último exercício. Eu quero que você pegue um espelho e eu quero que você se veja. Não olhe a imagem refletida no espelho. Veja quem está por trás dessa imagem. Qual é a tua essência? Quem é você de verdade? Olhe para além dos rótulos que você recebeu. Olhe para além das dificuldades de adaptação que você tem no país onde você está. Olhe além e veja quem é você. Se você gostou desse vídeo, encaminha ele para uma amiga que talvez também esteja precisando dessa esperança, dessa primavera que essa história nos traz. E mais importante que isso, se permita enxergar a si mesma com novos olhos. Te espero no próximo vídeo.